Augusto Célio Gugel. Nasci em Acopiara em 22 de março de 1943. Membro da família Gugel do Amaral Valente, a família tradicional do Ceará, que começou em Aracati. Um dos ramos da família Gugel se instalou em Acopiara em 1808. E lá, meu bisavô, meus avós e meus tios, nós vivemos e trabalhamos. Aos 10 anos eu saí para a cidade do Crato, onde meu tio era padre, e fui estudar no seminário, porque a Acopiara não tinha colégio ginasial. Depois, em 1957, nós todos fomos morar em Fortaleza. Em Fortaleza eu estudei inicialmente no Colégio Lourenço Filho, do grande professor Filgueiras Lima, e depois fui estudar no Colégio Estadual do Ceará, o famoso Liceu, que é uma grande instituição da nossa terra. Aos 20 anos eu tive que sair do Ceará por falta de espaço na minha vida pessoal, mas antes disso comecei fazendo a Gazeta de Notícias Estudantil e depois fui admitido na Gazeta de Notícias, que não era só mais de estudantes, mas já como jornalista aprendiz. Fui aluno de dois grandes e famosos jornalistas que vieram para o Rio de Janeiro. Um deles, Juarez Barroso, grande amigo de Monarco, sambista, e o outro, Tarcísio Holanda, que chegou a ser presidente da ABI. O Tarcísio, na época, trabalhava na Última Hora. Saindo de Fortaleza, depois de passar pela Gazeta, pelo jornal O Estado e pela Rádio Dragão do Mar de Fortaleza, no Rio de Janeiro, reencontrei Tarcísio Holanda na Última Hora. Uma das grandes escolas, porque no Rio nós tivemos grandes escolas de jornalismo, como o Jornal do Brasil, o Correio da Manhã, o Diário Carioca, o Diário de Notícias, que foram grandes escolas de jornalismo. Na época não existiam escolas de jornalismo no Brasil. O estudo de jornalismo no Brasil começa na década de 60, na Faculdade Nacional de Filosofia, ali na Avenida Presidente Antônio Carlos. Então, como não tinha curso, nós éramos provisionados jornalistas. Eu fui provisionado no Sindicato dos Jornalistas, que funcionava na Avenida Rio Branco. O presidente que atestou que eu era jornalista, Esperidião Esper Paulo, foi grande repórter da sucursal do Estado de São Paulo. Na Última Hora, fiz de tudo. Comecei como repórter geral, junto de Pinheiro Júnior, de Peri Augusto Bezerra, que era meu conterrâneo de Lavras da Mangabeira, e Irã Frejá, pai desses meninos que são músicos, e de uma família de jornalistas e de políticos. Bom, depois da Última Hora eu saí a contragosto. Por quê? Eu era repórter credenciado no Palácio Laranjeiras. O jornal fazia oposição ao governo militar. E nós, na redação, todos subscrevíamos os manifestos de olhos fechados. Fosse quem fosse, a gente era contra o governo. Até o Jaguar, que era um dos nossos ícones da época, se há em governo, somos contra. Bom, eu subscrevi o manifesto. Aqui está a minha credencial e aqui embaixo está o desagravo que a Última Hora fez a propósito da cassação da minha credencial. Fui considerado pessoa não grata. O jornal fez esse editorial e logo em seguida eu fui afastado do jornal. Nas horas de folga que eu tinha na Última Hora, que eu trabalhava ou de manhã ou de tarde ou de noite, de acordo com a escala, eu continuei estudando no Rio de Janeiro a língua russa, no Instituto Brasil-União Soviética, que funcionava na rua Presidente Roosevelt, ao lado da Embaixada da França. E também, nesse mesmo intervalo, eu, juntamente com Vinícius Paulo Seixas, que era um carioca lá de Olaria, em Bom Sucesso, e um cearense chamado Pedro Porfírio Sampaio, nós fazíamos na rua Alcindo Guanabara, atrás da Assembleia, lá em cima, no 20º andar,
para o 13º andar, um jornal chamado As Ligas Camponesas do Chico Julião. Eu já vi um trabalho de um professor da Universidade de Campinas, em que ele analisando a imprensa popular, ele registrou que as Ligas Camponesas davam uma sensação de ser algo bem estruturado, que mobilizava dezenas de pessoas, etc. E tal. O trabalho dele visou mostrar que esses grupos não eram assim tão numerosos, eram pequenos grupos. Eu não sei se era por determinação de alguém, ou se era por formação do Chico Julião, que eu não conheci nenhuma vez na redação, mas eu, Vinícius e o Pedro Porfírio Sampaio enchíamos um jornal que era mais do que revolucionário, era um jornal, não era anarquista, era um jornal super revolucionário, porque as Ligas Camponesas tiveram um papel muito importante na mobilização das forças populares do Nordeste, daquelas multidões de famintos que produziram o Arraial de Canudos, com o Antônio Conselheiro. Só que nos tempos modernos eram plantadores de cana de Pernambuco, mobilizados por Chico Julião, que era um líder presente nessa área de atuação dele, e nós ficávamos aqui no Rio de Janeiro, na rua Alcindo Guanabara, fazendo um jornal voltado para esse público, que eu nem sei se lia jornal, mas certamente as lideranças liam, e nós contávamos tudo o que acontecia em função das informações que a gente recebia dos movimentos. E em determinado momento, cada um de nós era obrigado a escrever com pseudônimos. Eu, por exemplo, escrevi 3 artigos por edição, um com o meu próprio nome, 2 com o nome de Chico de Alencar e o outro de Muhammad. Enfim, era uma forma de você... O Vinícius também escrevia com vários pseudônimos, era uma coisa normal, mas era a nossa maneira idealista de ver o mundo, tá? Do mundo em transformação. Falava-se que Chico Julião era muito ligado a Fidel Castro, que Chico Julião era financiado pelo ouro de Moscou. Eu sei que nós, ali na Alcindo Guanabara, nós nunca vimos o ouro de Moscou, nem o ouro de lugar, nem o ouro de Cuba, nem o ouro de lugar nenhum. O nosso trabalho era gratuito. Nós fazíamos aquilo por amor, por dedicação, por ideal, mais nada. Enfim, foi um momento interessante, muito interessante da vida de cada um de nós. O Vinícius depois se transformaria em editor-chefe de um grande jornal do Espírito Santo chamado A Gazeta. Continuei a minha caminhada, fui trabalhar então na redação do Diário de São Paulo, sucursal Rio de Janeiro, chefiada por um grande jornalista querido, Léo Guanabara, carioca da Gema, descendente do mestre Alcindo Guanabara. Na sucursal trabalhávamos, o Hélio Gaspar, muito amigo do Léo, e como o Hélio Gaspar estava saindo da coluna do Ibrahim, com quem ele colaborava, o Léo Guanabara e ele me solicitaram que eu fosse conversar com o Ibrahim. Confesso a vocês que foi complicado, porque o Ibrahim já era um ícone da imprensa carioca e ditava a moda, a etiqueta, ditava tudo, e era um colunista campeão de audiência. O Ibrahim, no outro dia, mandou que me apresentasse. Confesso a vocês que eu só tinha um terno, vesti esse terno para ir falar com ele. E o terno já nem cabia mais em mim. Mas mesmo assim, fui admitido, passei a trabalhar fazendo a coluna dele. Bom, eu costumo dizer, e faço um segredo sobre isso, que Ibrahim foi o meu pai. Deu uma acolhida fora do comum. Ele já acolhia o Fernando Carlos de Andrade, irmão do Evandro Carlos de Andrade, que chegou a ser diretor de O Globo, chefe da sucursal de O Globo em Brasília, diretor de O Globo no Rio de Janeiro, diretor da Rede Globo de televisão, e que foi no passado também assessor de imprensa do presidente Jânio Quadros. No Ibrahim chegava às 10 horas da manhã e ia até às 5 horas da tarde, quando nós éramos obrigados a sair do recinto. Aprendi com ele muita coisa. A coluna, o espaço é pequeno, você tem que dizer em 2 linhas, 3 linhas, aquilo que se levaria 10 linhas, 20 linhas, 30 linhas, 2 laudas.
E ele me ensinou uma coisa que foi muito importante na minha formação de jornalista. Não se fala no que aconteceu ontem. Vamos falar no que vai acontecer amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Era o jornalismo prospectivo, dada a velocidade da notícia. O jornal é um produto que já nasce envelhecido. E quando ele vai para a rua cedo, as notícias já estão passadas. Bom, eu aprendi a fazer colunismo, vendo o que vai acontecer amanhã, antecipando os fatos, furos um atrás do outro. E Ibrahim dizia assim, em sociedade tudo se sabe. Na realidade eram informações escolhidas pela rede de informantes, que era privilegiado. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o procurador-chefe da Justiça Militar, os procuradores-gerais da República, os embaixadores do Brasil ou de países estrangeiros, que as embaixadas ainda funcionavam no Rio de Janeiro, que estavam em mudança para Brasília. Então nós tínhamos uma rede de informação que fazia com que Ibrahim fosse transformado num grande profissional da coluna, não da coluna social, mas da coluna política. Guardo de recordação esses dois livros que o Ibrahim escreveu, com a colaboração de Aderson de Barros, e ele se notabilizou na crônica política, social, na economia e finanças, uma coluna que marcou época na imprensa do Rio de Janeiro, não só no Diário de Notícias, como em O Globo. Ibrahim era uma figura fascinante. Ele costumava chegar ao escritório às 2, 3 horas depois de passar pelo Bife de Ouro, onde almoçava. O Bife de Ouro ficava no Copacabana Palace. Ele chegava no escritório, eu cuidava da parte política e econômica da coluna, e o Fernando Carlos de Andrade, irmão do Evandro, cuidava da parte social, das bonecas e deslumbradas. O Ibrahim chegava às 2 horas, perguntava, está tudo pronto? Está tudo pronto. A coluna, nós éramos obrigados a entregar para ele uma folha de papel com o nome do informante. O crédito da notícia saía em função de quem era o informante. A qualificação desse informante fazia com que a notícia fosse publicada. Ele tinha um livro ao lado da máquina dele, que era um livro velho, onde tinham muitos pensamentos. Um dia ele pegou um daqueles pensamentos e colocou na coluna com o nome do embaixador Gilberto Amado. Gilberto Amado não gostou. No outro dia, cedo, Gilberto Amado ligou às 11 horas. Ibrahim chegou? Eu digo, ainda não chegou, embaixador. Pois disse para ele que eu preciso falar com ele com urgência. 13 horas ligou novamente. Embaixador, Ibrahim ainda não chegou, só vai chegar aqui por volta de 2, 3 horas. 14 horas ligou novamente. Embaixador, ele ainda não chegou. Às 15 horas ele ligou novamente. Aí eu fui, dá licença um minutinho. Eu fui lá, Ibrahim, o embaixador Gilberto Amado quer falar contigo a propósito de uma nota, aquele pensamento que você botou o nome dele. Ibrahim explodiu e disse que não falava com ele. Eu cheguei e disse, embaixador, Ibrahim está em reunião com o pessoal de fora, mas na realidade Ibrahim foi muito cruel na observação dele, porque ele estava querendo ser gentil com o embaixador, citando ele como autor de um pensamento. Não teve nenhuma intenção de denegrir a imagem dele. Eu trabalhei com o Ibrahim também, não só no escritório dele. Uma notícia do escritório que precisa ser contada, que é o seguinte: todos os anos Ibrahim ia fazer esportes de inverno, nos Alpes franceses e suíços. O prazer dele de estar presente lá na temporada de inverno, com os magnatas do Rio de Janeiro, que também faziam o mesmo. Era um grupo grande de pessoas. E ele levava os filhos e a mulher e ficava lá uma temporada. E eu e o Fernando ficávamos no escritório fazendo a coluna dele, como se ele estivesse nos mandando diariamente uma reportagem. Na realidade ele não mandava nada. Nós pegávamos os jornais franceses no Rio de Janeiro que vinham pela Air France e traduzíamos as reportagens sobre a temporada de inverno e publicávamos na coluna dele e assinava com o nome dele. De vez em quando ele mandava um telegrama, um extra, que dizia assim: Sérgio e Fernando, usem a imaginação.
mais nada, se sentia muito satisfeito com esse tipo de cobertura, que era pós-moderno na época. Noutra oportunidade, no escritório dele, ele tinha uma secretária muito bonita, que foi capa de muitas revistas da época aqui no Rio de Janeiro. Ela não era modelo, era jornalista formada pela PUC. E ela trabalhava conosco, mas a função dela era secretária. Ele escrevia, catando milho, como a gente diz, numa letra, numa máquina manual, e depois passava para ela. A função dela era colocar o texto na lauda do Globo. O Globo tinha uma lauda padrão e ela colocava tudo aquilo nas medidas exigidas pelo jornal. E um dia Ibrahim escreveu lá um texto e decidiu botar um negócio em francês para fechar a nota. Botou lá, c'est la vie, S-E-L-A-V-I. A frase francesa era outra, c'est la vie. Ele sabia que a Maria Helena afrancesaria o termo com a limpidez que o texto exigia. Isso foi feito. Outra coisa, dois momentos que eu acho marcantes no Ibrahim. Um deles foi o dia que ele chegou realizado, que ele tinha sido paraninfo de uma turma de jornalismo da Universidade de Brasília que estava começando. Curso iniciado pelo mestre Pompeu de Souza, que revolucionou o Jornal do Brasil no Rio e que criou o curso de comunicação na Universidade de Brasília. Pois bem, ele foi paraninfo de uma das primeiras turmas e a felicidade dele era tão grande porque ser reconhecido na época pós-ditadura, logo em seguida. Como é que uma pessoa nascida pobre em Nova Iguaçu, tendo uma trajetória de vida, como ele conta, muito difícil, conseguiu vencer e era reconhecido pelos jovens formando de jornalismo. Nesse livro aqui, ele narra, ele inclusive publica a foto da formatura da turma de jornalismo da Universidade de Brasília. As fotos estão aqui. Ibrahim Suede Paraninfo, da turma de jornalismo da Universidade de Brasília. Eu trabalhei com ele no escritório, depois eu fui trabalhar com ele no Bomba Bomba na Rede Globo. E outras oportunidades também. Ibrahim era de uma generosidade incrível, não só comigo, como o Fernando, até com o próprio Hélio Gaspari. Um dia ele trouxe um monte de roupa usada dele e já botava em cima da mesa e disse assim, Serra e Fernando, vejam que servem para vocês, deixo só os sapatos para o Hélio Gaspari, que tem um pé muito grande. Bom, nós fizemos, separamos as roupas, eu trouxe as roupas, minha mulher adaptou ao meu corpo, que eu era muito franzino, muito magro, desde pequeno meu apelido era Grilo, que era muito magro, então usei muitas das roupas de Ibrahim, não só ternos, tudo feito pelo Decico, ainda guardo até hoje um do smoking do Ibrahim, assinado pelo Decico, que era um grande alfaiate do Rio de Janeiro na época, e com esse smoking dele adaptado a mim, fui a muitos carnavais no Teatro Municipal. Noutra oportunidade, eu fui sorteado com um carro pela Caixa Econômica. Eu não tinha dinheiro para dar o sinal. Cheguei para o Ibrahim e disse, Ibrahim, eu não sei dirigir, fui sorteado para ganhar um carro, mas nem dirigir eu sei, nem tenho dinheiro para pegar o carro. Falei aquilo por falar, um desabafo. 2 dias depois ele chegou lá no escritório com o envelope, disse assim, está aqui, vai pegar seu carro, o dinheiro do sinal está aí dentro. Fui lá, fui na Caixa Econômica, entreguei o envelope, recebi o carro, fui receber com um amigo meu que trouxe o carro para Niterói, que nem dirigir eu sabia. Mas foi assim, ele era muito generoso. Todos os grandes autores, aqui na minha casa, muitos desses quadros que eu tenho aqui, muitos foram dados a Ibrahim. Ele, como só ficava com o filé, os melhores quadros, a coleção dele era muito grande, e a coleção do Fernando, que virou Marchand, também era muito grande, sobravam quadros. As pessoas chegavam e entregavam o quadro para ele, no escritório, na rua Siqueira Campos,
47, sala 852. Telefone 365212, 37620850, que são telefones que ficaram famosos. Aliás, quando Ibrahim morreu, fiz um artigo publicado no Jornal de Brasília com esse título, 365212, 37620850. Os quadros chegavam lá, ele recebia os quadros. O pintor dava as costas e passava para mim ou para o Fernando. Aqui tem muitos desses quadros, aqui na minha casa. Ibrahim era uma pessoa fantástica, fascinante, humilde, que nasceu no Nova Iguaçu, mas guardava a humildade. E, além da humildade, era muito tímido. Às vezes que eu andava com ele de táxi, o motorista perguntava: "O senhor é Ibrahim Suede?" Ele dizia assim: "Não." Respondia na lata. Ele baixava a cabeça, não gostava de se destacar, né? Guardava aquela humildade natural. Era respeitoso, era sincero, era uma pessoa que comigo ele foi extraordinariamente bom, me apresentou a muita gente, me abriu espaço, abriu janelas, abriu portas e fez com que eu pudesse conseguir alguma coisa na vida. Nascendo onde eu nasci, numa cidade do interior do Ceará, Acopiara, aqui Acopiara, onde o trem passava, que é a estaçãozinha que hoje está em ruínas, e de lá até o Rio de Janeiro poder conquistar o que eu pude alcançar na vida profissional. Não só depois que eu saí do Ibrahim, trabalhei com 25 ministros de Estado como assessor. Trabalhei com presidentes do IBC, com o presidente do INPS, com o presidente da Caixa Econômica, enfim, e consegui tocar a vida ensinando comunicação na Universidade de Brasília, que eu sei da importância da Universidade de Brasília para a formação dos profissionais de jornalismo e para os demais profissionais. É um grande centro cultural de educação, de saber, de ciência, humanas, sociais, construído por Darcy Ribeiro. Isso me deu condições de, lateralmente, isso trabalhando na comunicação, como colunistas, contribuindo, como o próprio Aziz América, como Carlos Alberto Vanderlei, J. Alcides em Brasília, com quem mantive uma coluna no jornal dele, Fatorama. É uma experiência muito boa, digo a vocês, como jornalista profissional que sou, sindicalizado no Rio de Janeiro, há mais de 40 anos no Sindicato de Jornalistas, membro da Associação Brasileira de Imprensa. Posso dizer que a minha missão jornalística me engrandece. Acabei publicando livros sobre café, como assessor de imprensa do IBC, livros sobre a Previdência Social, pela minha passagem na Previdência Social. Na universidade, livros sobre relações públicas e publicidade. Depois, na Casa do Ceará e Brasília, já tentando construir uma memória do que eu fiz como profissional de imprensa. Dirijo há 10 anos o jornal Ceará e Brasília e parte de internet, de Facebook, nos colocando diante das novas mídias sociais. É um trabalho gigantesco, um trabalho construtivo, proativo, e culminado também com a produção de 2 grandes livros na Casa do Ceará em Brasília. O primeiro sobre os 50 anos de Brasília e a presença dos cearenses na cidade, e o outro sobre os 50 anos da Casa do Ceará em Brasília. Casa esta que é uma projeção da Casa do Ceará, criada no Rio de Janeiro, na Avenida Miro Peçanha, pelo mesmo cearense que foi Crisanto Moreira da Rocha. Creio que é um depoimento sincero, aberto, dando um pouco dessa minha caminhada aqui pelo Rio de Janeiro. Não saí do Rio de Janeiro, continuo morando no estado, aqui em Niterói, onde estou há 50 anos, já transitando por vários bairros de Niterói, hoje aqui residente em Caraí. E trabalhando em Brasília, continuo trabalhando em Brasília, mas morando em Niterói, que é a minha base. Aqui eu constituí a minha família,
Aqui nasceram os meus filhos, aqui nasceram 2 de meus netos. Tenho uma filha que é diplomata, que hoje está servindo em Brasília, um filho que é cirurgião vascular e oficial do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que mora em Cabo Frio, e uma filha que é psicóloga e pós-graduada em gestão pública, morando aqui comigo em Niterói. Minha esposa, com quem estou fazendo 50 anos de casado, é procuradora federal aposentada com carreira exercida na Advocacia Geral da União. Muito obrigado.